Irmãos e irmãs em Cristo, em especial você catequista, a quem nos dirigimos primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de formação. Vamos continuar então o nosso estudo sobre as partes da missa, aprofundando sobre a liturgia da palavra. E hoje vamos ver sobre a função dos leitores. Quem é que faz as leituras? Antes, porém, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade e misericórdia, concedei-nos a graça do entendimento e da sabedoria, para que, aprendendo mais, possamos servir melhor a vós, a vossa igreja e a comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, continuando, nos apoiando sobre o documento da igreja, para que a gente possa dar mais respostas assertivas e não com aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. E no número 59, na página 54, diz o seguinte: por tradição, o ofício de proferir as leituras não é função presidencial, mas ministerial. Então não é função do sacerdote que está celebrando a missa de fazer as leituras, nem o evangelho. Na verdade, essa função é dividida por ministérios. Então, nas leituras, são pessoas do próprio povo de Deus, da própria comunidade, da assembleia, que vão proferir as leituras. O salmo geralmente é cantado por um dos cantores, né? O ideal seria fazer o estudo e depois o rito do leitorado. Mas muitas de nossas paróquias ainda não conseguiram chegar a esse ponto. Então a gente vai se adaptando conforme a necessidade. O evangelho, então, fica por conta do diácono, onde tem o diácono. Ou se tiver um outro celebrante, né, o concelebrante, esse então é que vai fazer a leitura do evangelho. Caso não tenha, daí sim, o sacerdote celebrante vai assumir a leitura do evangelho, como a gente vai ver aqui no texto. Então o texto segue dizendo o seguinte: as leituras sejam, pois, proclamadas pelo leitor, o evangelho, porém, seja anunciado pelo diácono ou, na sua ausência, por outro sacerdote. Na falta do diácono ou de outro sacerdote, o próprio sacerdote celebrante proclame o evangelho. Igualmente, na falta de outro leitor idôneo, o sacerdote celebrante proferirá também as demais leituras, caso haja essa necessidade, né? Depois de cada leitura, quem leu profere a aclamação. É quando o leitor fala a palavra do Senhor e o povo vai responder. Ou quando o diácono ou o sacerdote, palavra da salvação. Então essa é a aclamação. E o povo, reunido por sua resposta, presta honra à palavra de Deus, acolhida com fé e com ânimo agradecido pela palavra. Então, acolheu a palavra e dá resposta a essa aclamação. É muito bonito isso, né? Essa junção, essa possibilidade de todos participarem de cada momento da celebração. Isso é muito rico, isso nos ajuda a sempre estarmos pensando, somos o corpo de Cristo. E fica também como forma de reflexão a nossa função. Quando a gente vai exercer essas funções de proclamar a palavra, o diácono gosta sempre de lembrar isso. Precisamos nos dedicar para que ela possa ser bem proclamada. A gente precisa estudar as leituras antes. A gente precisa dar uma olhada se tem alguma palavrinha complicada para não ler errado. Se tem, às vezes, uma vírgula desvia a frase para outro sentido. E nós temos que ter bastante cuidado nisso para não dar um desvio à palavra de Deus, deturpar a palavra de Deus, né? Então ela precisa ser bem estudada antes. Por isso, o diácono fez questão de chamar a atenção desse trechinho do texto que o nosso documento traz. Já é uma pista, é uma orientação que a igreja nos dá. Precisamos nos preparar. Muito bem, hoje vamos ficar por aqui e no próximo vídeo a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre a função dos cânticos ali na palavra. O salmo, a aclamação, então a gente vai ver um pouquinho disso. Mas por hoje ficamos por aqui. Que você possa permanecer na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.